Olá, eu sou a aluna Valéria Cristina de Castro, da Faculdade Uninter, do Polo de Barracão, Paraná. Meu RU 2378270, do curso de Pedagogia. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo referente ao meu estágio híbrido da educação infantil. Então, hoje eu vou estar abordando um tema muito importante, assim como todos os outros, mas como ele é um pouquinho mais extenso, eu vou estar dividindo ele em 2 vídeos para a gente compreender um pouquinho melhor o que é esse tema. Então, eu vou falar hoje sobre a neurociência na educação infantil. São vários os fatores a serem considerados durante o processo de aprendizagem, desde o mais amplo, capazes de nos separar por grupos, como de faixa etária, até os individuais, ditados pelas experiências de vida de cada um. Em geral, todos eles possuem como base de estudos a neurociência, que é o estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades. Através dela, é possível entender o processo de desenvolvimento do ser humano através do cérebro. Porém, um fator muito determinante para o estudo do cérebro é a idade, considerando que sua estrutura e processamento de informações também se modifica com o passar do tempo. São mudanças que ocorrem de maneira mais acentuada, principalmente nas primeiras fases de vida. Para os educadores, o entendimento dessas fases é fundamental para o melhor direcionamento da aprendizagem. De maneira geral, em fases de desenvolvimento se organizam em grupos. Primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, a segunda infância dos 7 aos 11, a adolescência dos 12 aos 21 anos, vida adulta dos 22 aos 59 anos e a terceira idade, que é dos 60 anos em diante. Neurociência, primeiros estudos. O cérebro, uma vez completado seu desenvolvimento, era incapaz de mudar, alterar suas funções e estruturas morfológicas. Nesse sentido, as partes lesionadas do cérebro, tais como aquelas apresentadas por vítimas de tumores ou derrames, eram incapazes de crescer novamente e recuperar. Neuroplasticidade. A plasticidade neural ou neuroplasticidade é a capacidade de organizar e reorganizar do cérebro, do sistema nervoso, frente ao aprendizado e à lesão. Esta organização se relaciona com a modificação de algumas conexões sinápticas. A plasticidade nervosa não ocorre apenas em processos patológicos, mas assume também funções extremamente importantes no desenvolvimento normal do indivíduo. A primeira infância é uma grande oportunidade. A dica mais valiosa aos educadores sobre neurociência na primeira infância está relacionada à plasticidade do cérebro, o que significa que os primeiros anos de vida apresentam a fase de maior abertura e absorção para se aprender coisas novas. E apesar de fatores genéticos entrarem na equação enquanto tendências intrínsecas, as experiências, fatores extrínsecos, também ditam o resumo de maior ou pior aproveitamento da aprendizagem. Sendo assim, tanto os estímulos quanto a falta irão impactar inclusive na estrutura do cérebro ao longo prazo. O que vale tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo
já que esse é um cérebro ainda vulnerável, especialmente no que se diz respeito a condições emocionais. Alguns eventos que ocorrem durante os primeiros anos podem até ser esquecidos com o passar do tempo, mas impactam profundamente na maneira de viver e assimilar a realidade no futuro. Formação acelerada. Para entender melhor o nível de aproveitamento da primeira infância, o gráfico abaixo mostra que a formação de sinapses tem seu ápice nesta fase, de forma rápida e intensa. Sinapses são regiões de proximidade entre neurônios e células vizinhas, por onde são transmitidos impulsos nervosos. Quando esses impulsos passam para células vizinhas, é possível que o cérebro responda aos sinais recebidos. Desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem. Realizado pelo Núcleo Ciência pela Infância, dessa maneira, a construção dos circuitos cerebrais é altamente influenciada pelas experiências do início da vida, diretamente mediadas pela qualidade das relações socioafetivas, principalmente pelas interações da criança com seus cuidadores. A aquisição de comportamento de competências mais complexas no futuro depende dos circuitos mais fundamentais que surgem nos primeiros meses e anos de vida. Isso é válido para as diferentes dimensões ligadas às funções cerebrais, sejam elas perceptuais, cognitivas ou emocionais. Como as crianças aprendem? De fato, é incrível perceber como logo a partir do momento em que nascemos, somos capazes de assimilar tanta informação de maneira tão rápida e com tão pouco como base. É o que explica a cientista cognitiva Laura Schulz em seu TED, A Incrível Mente Lógica dos Bebês. Através de alguns experimentos, ela mostra como bebês são capazes de aprender por meio de generalizações de pequenas amostras, ou seja, ao presenciar determinadas situações, elas criam suas próprias interações de acordo com suposições lógicas. Conforme explica Laura, os bebês aprendem a usar alguns dados estatísticos e decidir entre duas estratégias muito diferentes para agir no mundo: pedir ajuda e explorar. Aqui vamos ver então um artigo desenvolvido por AIX Sistemas, que fala a neurociência na educação infantil, o que é e por que explicá-la na escola. Como já vimos, a neurociência é parte de um campo de estudo muito mais amplo sobre o sistema nervoso, mas em diversos momentos toca a área da educação. Ela é capaz de explicar como o cérebro aprende e, por isso, pode ser muito útil na construção de estratégias de aprendizagem. Tudo o que acontece conosco passa pelo nosso sistema nervoso. O que sentimos, a forma como agimos e até ações que nem controlamos, como levar um susto. O aprendizado também passa por lá e está associado a diversas ações comandadas pelo nosso cérebro. A gente nem imagina, mas aprender depende muito do mecanismo interno e pode ser muito diferente de acordo com o ambiente. É por isso que é tão importante pensar sobre neurociência na educação infantil, entender mais sobre como o cérebro aprende, como ajudar o educador a fornecer os estímulos certos aos seus alunos, assim como evitar aquilo que atrapalha a absorção do conhecimento. O
que é a neurociência? É um campo de estudo do sistema nervoso que estrutura sua estrutura e funções. A neurociência vai explicar os mecanismos que ocorrem no cérebro e a sua relação com o nosso comportamento. Por meio dessa ciência é possível entender, por exemplo, os sentidos do corpo, ações inconscientes, emoções, memória, inteligência, desenvolvimento e envelhecimento do cérebro, doenças e transtornos mentais. Ela não pode ser confundida com a neurologia, que é uma área da medicina que estuda as doenças do sistema nervoso, justamente por relacionar os mecanismos biológicos do cérebro ao nosso comportamento. A neurociência abrange muitas áreas do conhecimento. Neuropsicologia. Essa área se dedica à relação entre o sistema nervoso e as funções psíquicas. O neuropsicólogo lida com questões de cognição, emoções, comportamento e personalidade, sempre associado às informações coletadas pela clínica aos conhecimentos sobre o funcionamento cerebral. Ele é capaz, por exemplo, de diagnosticar e acompanhar tratamentos de transtorno de aprendizagem de comportamento. Alguns mais conhecidos são o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e transtorno desafiador de oposição. A neurociência cognitiva. Essa é a área que estuda a capacidade cognitiva dos seres humanos, que está associada à absorção e elaboração de conhecimento. Ela faz relação entre o funcionamento do cérebro e o aprendizado e considera questões como inteligência, raciocínio, atenção e memória. Neurociência comportamental. Esse campo busca compreender como o comportamento é influenciado por fatores internos e externos do corpo e que são processados pelo cérebro. Aqui se considera questões como emoções, sentimentos, vivências armazenadas e memória, e aprendizados adquiridos. A neurociência na educação infantil. Se tem uma fase no desenvolvimento humano em que a neurociência ganha destaque, é a primeira infância. Esse campo de estudo mostra que os primeiros anos de vida do ser humano são, na verdade, a verdadeira janela de oportunidade para a absorção de conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades. É por isso que é tão importante falar sobre a neurociência na educação infantil. Um dos conceitos mais importantes da neurociência é a plasticidade do cérebro. No livro Neurociência e Educação, Ramon Conserza e Leonor Guerra explicam que a plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de fazer e desfazer ligações entre os neurônios. Essas ligações são consequências das interações constantes com o ambiente externo e interno do corpo. Na prática, são elas que vão permitir o aprendizado, o raciocínio, o desenvolvimento e habilidade. A primeira infância é a fase onde essa capacidade plástica está em sua potência máxima. Para se ter ideia de como as ligações acontecem na forma acelerada na primeira infância, basta comparar o peso do cérebro de um bebê ao longo do seu desenvolvimento. De acordo com os autores do livro, no primeiro ano de vida de uma criança, o cérebro passa de 400 gramas para 800 gramas. E esse peso é só por conta das novas ligações entre os neurônios. Se essa é a fase em que o cérebro tem mais capacidade de aprender, então é importante que os estímulos sejam adequados e suficientes. Se a escola oferecer pouca oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento aos alunos, então estará perdendo a maior janela de absorção do conhecimento deles. Lembre-se, a neurociência
nos explica as oportunidades de aprendizado da primeira infância, mas é a pedagogia que vai tornar isso prático. Emoções no aprendizado. O cérebro aprende na medida em que somos expostos aos estímulos e conhecimentos, mas não é tão fácil assim. Ensinou, aprendeu. É que o processo de aprendizagem é influenciado por uma série de fatores internos e externos, sendo um dos mais importantes a emoção. A Nova Escola fala sobre isso no seu artigo e cita pesquisadores Larry Cahill e James McGill, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com um grupo de pessoas mostrando a elas uma série de imagens. Algumas das imagens tinham caráter emocional e outras eram neutras. O estudo concluiu que as pessoas recordavam mais daquelas com caráter emotivo. A pesquisa mostrou que a emoção está diretamente ligada à memória e pode influenciar o aprendizado. Veja o que o neurologista Ivan Izquierdo disse ao site nesse artigo. Quanto mais emoções contenha determinado evento, mais ele será gravado no cérebro. A emoção também pode despertar a atenção, outro importante componente para o aprendizado. A verdade é que o nosso cérebro não tem capacidade de processar todos os estímulos que recebemos diariamente. É por isso que ele desenvolve um mecanismo de atenção para focar no que é mais importante e deixar de lado o que for dispensável. Mas como o cérebro faz essa escolha do que merece atenção? Sem dúvidas, aquilo que fisgar a emoção e a memória do aluno certamente terá mais chances de receber foco. Os autores de Neurociência e Educação lembram que, da mesma forma que a emoção pode ajudar o aluno a aprender, ela pode atrapalhar. Por isso, eles aconselham que o ambiente escolar seja estimulante e alegre, mas ao mesmo tempo permita o relaxamento e minimize a ansiedade. O conhecimento fornecido pelas neurociências pode indicar algumas direções, ainda que não exista uma receita única a ser seguida. O ambiente escolar deve ser estimulante, de forma que as pessoas se sintam reconhecidas ao mesmo tempo em que as ameaças precisam ser identificadas e reduzidas ao mínimo, afirma. BNCC e a neurociência. A BNCC é um documento que determina as aprendizagens essenciais que as escolas brasileiras devem desenvolver com seus alunos em cada etapa da educação básica e que deverá ter aplicação prática nas escolas a partir do ano 2020. Segundo o MEC, a base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera de todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E o que este documento tem a ver com a neurociência? A BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. O pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As habilidades citadas do documento são uma grande parte resultados do funcionamento de um sistema cognitivo presente nas funções executivas, que são
coordenadas pela parte frontal do cérebro, o córtex pré-frontal. Funções executivas são habilidades cognitivas e competências que envolvem ações necessárias para o indivíduo realizar uma tarefa, atingir um objetivo. São responsáveis pelo planejamento, tomadas de decisão, monitoramento, manipulação e execução de uma tarefa, possibilitando ao indivíduo encontrar respostas para um problema a partir do conhecimento e de experiências armazenadas na memória. Adele Diamond, professora de neurociência cognitiva do desenvolvimento de University of the British Columbia, Canadá, sugere 3 componentes principais da função executiva, responsáveis pelas habilidades práticas cognitivas e socioemocionais de um indivíduo e que, de alguma forma, fazem parte do documento da BNCC. O controle inibitório é a habilidade que permite ao indivíduo controlar comportamentos compulsivos, trabalhar em equipe e manter-se focado. Representa a capacidade de controlar as emoções e os pensamentos diante de desafios. Segundo ela, é a função mais preditiva de resultados a longo prazo. A flexibilidade cognitiva envolve a flexibilidade de ideias e ações. Permite ao indivíduo considerar coisas a partir de diferentes pontos de vista. Favorece a autonomia e a capacidade de ter iniciativa. É uma habilidade diretamente relacionada à criatividade. Memória de trabalho possibilita a manipulação e reprogramação de informações armazenadas na memória. Além da criação de novas memórias, é importante para estabelecer propriedades, planejar e organizar-se. O que molda o cérebro é a experiência, e o universo do ambiente escolar é extremamente favorável ao desenvolvimento desta habilidade. É preciso impulsionar o desenvolvimento das funções executivas por meio de um ensino de metodologia ativa, e que, para tanto, é necessário tirar os alunos e os professores da zona de conforto. Compreender minimamente o funcionamento do cérebro representa a promoção de desenvolvimento de saúde física e mental do indivíduo, além de contribuir para uma melhora no desempenho escolar, na vida social e profissional. Vamos assistir um vídeo explicativo para saber um pouquinho melhor sobre a neurociência. O neurodesenvolvimento infantil. Você sabia que o cérebro de um bebê continua a se desenvolver mesmo após o seu nascimento? Hoje sabemos que estímulos externos realizados pelos pais, cuidadores e profissionais preparados podem gerar modificações nas conexões entre os neurônios, influenciando inúmeras áreas do desenvolvimento cerebral da criança. Competências de mobilidade, sensoriais como a visão e a audição, a manipulação de objetos, habilidades comportamentais, afetivas e emocionais e a comunicação e linguagem da criança podem ser decisivamente influenciadas por estímulos do ambiente e das pessoas que a cercam. O processo de desenvolvimento da criança, que vai do seu nascimento até o início da idade escolar, englobando aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, é conhecido como neurodesenvolvimento infantil. O estudo do neurodesenvolvimento nos mostra que a arquitetura cerebral é construída ao longo dos anos e modelada pelas experiências adquiridas no ambiente em que vive a criança e nas relações que ela estabelece com seus pais, familiares e cuidadores. E para que a criança se desenvolva de maneira integral nesta etapa de sua vida, ela precisa de um ambiente acolhedor, harmonioso e rico em experiências desde antes de nascer, por meio dos cuidados com a mãe e seu ambiente.
Esse período da vida da criança, que compreende a gestação, o parto e os seus 6 primeiros anos, é conhecido como primeira infância. A primeira infância é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, que leva as experiências dessa época para o resto de sua vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno. Já na gravidez, a criança é capaz de ouvir a voz dos seus pais, compartilhar do prazer da mãe com os alimentos e ouvir músicas que a acalmam, por exemplo. Do seu nascimento até os 2 anos de idade, a criança passa pelas maiores transformações de sua vida. É nesse período em que ela dá seus primeiros passos, começa a falar e observar atentamente as coisas e pessoas. Dos 2 aos 4 anos de idade, a criança entra no mundo do simbólico, quando começa a dar nomes aos objetos, nomear as ações e qualidades. É nessa época que a criança aprende a andar com a postura ereta, possibilitando que ela olhe o mundo com uma perspectiva maior. O período que vai dos 4 aos 6 anos caracteriza-se como uma época de passagem para as crianças. É quando elas ingressam na escola, descobrem o que gostam e o que não gostam e desenvolvem juízo de valor. É nessa fase que as crianças são iniciadas nos processos de escrita, leitura e cálculo. Esses e outros grandes marcos do desenvolvimento das crianças durante a primeira infância ocorrem em 3 dimensões: o biológico, o psíquico e o social. Isso acontece porque as crianças são seres biológicos que necessitam de alimentação adequada, um ambiente higiênico e cuidados com sua saúde para desenvolverem seus corpos de maneira saudável e plena. São seres psicológicos que necessitam do toque, carinho, afeto e riqueza de estímulos visuais, olfativos e sonoros de seus cuidadores para desenvolverem suas habilidades cognitivas, emocionais, sensoriais motoras e simbólicas. E são seres sociais, que necessitam serem bem cuidadas e viverem o melhor presente, em um ambiente acolhedor, seguro e com vasta interação com seus cuidadores, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades sociais e a convivência harmoniosa em sociedade. Por dependerem essencialmente de seus cuidadores durante os 3 primeiros anos de vida, inúmeros fatores favoráveis e desfavoráveis podem impactar no desenvolvimento das crianças. Aspectos desfavoráveis como alimentação inadequada, ambiente familiar conturbado ou inseguro, falta de contato físico e afeto e ausência de estímulos e atenção dos cuidadores podem prejudicar gravemente o desenvolvimento cerebral saudável da criança. Por outro lado, a riqueza de estímulos visuais, a fala atenciosa e o toque afetuoso são algumas das atitudes que os cuidadores podem ter com suas crianças e que contribuem para o desenvolvimento plural de seus cérebros. O pai que lê historinhas para sua filha antes de dormir, a avó que abraça o bebê após alimentá-lo e a mãe que canta para o filho durante o banho podem nem imaginar o impacto que esses pequenos gestos têm no desenvolvimento dessas crianças. Mas seguramente essas atitudes influenciarão positivamente o que essas crianças serão ao longo de toda a vida. O Instituto Pense sabe da importância que o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida tem para uma infância saudável e que leva a uma fase adulta plena. É por isso que o Instituto Pense está inserido em programas e redes colaborativas, científicas e socioeducacionais que estudam os vários aspectos do desenvolvimento infantil e proporcionam conhecimento científico para a elaboração de estratégias eficazes na promoção do desenvolvimento saudável das crianças e suas famílias. Porque as crianças merecem sempre mais, o melhor e o mais adequado possível, criança por criança.